Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Eu me chamo Priscila Donadel. Sou aluna de licenciatura em Pedagogia pela Uninter. Neste vídeo, eu vou apresentar o meu estágio supervisionado do ensino médio. Normalmente, os estágios são feitos presencialmente. Os de pedagogia são feitos em sala de aula, com observação e depois colocando em prática um plano de aula. Porém, devido ao momento que estamos vivendo, devido à pandemia do coronavírus, a Uninter nos possibilitou realizar os estágios de maneira online, porque todas as escolas estão fechadas e não temos como realizar os estágios, tá? Então, eu vou começar. Eu irei apresentar o estágio em forma de uma aula. Como poderia ser aplicado em sala de aula para os alunos? O estágio consiste em fazer um plano de aula. A disciplina que eu escolhi para este plano de aula foi a Sociologia. E o conteúdo desta aula é o preconceito. Esse plano foi elaborado para ser aplicado para os estudantes do primeiro ano do ensino médio. Porém, com algumas adaptações, ele pode ser usado para outras turmas, de outras séries. Neste plano, temos 4 objetivos a serem alcançados, que são: primeiro, compreender a formação da sociedade brasileira a partir da miscigenação de diferentes povos, observando a realidade do mundo de hoje. Segundo, reconhecer as diferenças físicas e culturais entre os colegas como resultado de uma sociedade multicultural, visando as relações entre grupos e a aceitação, bem como a tolerância, conflito e rejeição. Terceiro, formar os conceitos de raça, etnia, preconceito e racismo, mostrando a importância de estabelecer e compreender estes conceitos. Quarto, refletir sobre racismo e valorização da diversidade étnico-cultural, mostrando a importância de respeitar a grande variedade de culturas e suas manifestações, tá? Então, sabe-se que na atualidade o preconceito está muito presente na vida das pessoas que sofrem com ele e na vida das pessoas que praticam o preconceito. Quero chamar a atenção de vocês de como é importante nós, professores, ensinarmos as crianças desde pequenas que o preconceito não é legal, que ninguém gosta, que o preconceito acontece de diferentes maneiras. Pensando neste problema, eu abordarei nesta aula o conteúdo de diferentes maneiras. Irei falar sobre o assunto, definir os tipos de preconceito, as consequências que gera em quem sofre com ele, debater o assunto e, por fim, teremos ideias de atividades que podem ser realizadas com os alunos. Vamos começar falando sobre o conceito de preconceito. O preconceito existe desde a Idade Medieval, onde viviam os bárbaros. Como eles não eram de origem grega ou romana, eram escravizados e por isso não consideravam eles seres humanos. Já na Idade Média, foram criados paradigmas religiosos entre cristãos e pagãos. Os que não praticavam o cristianismo eram tidos como infiéis e perseguidos pela Igreja Católica na época. Vivemos em um mundo onde existe a mistura de várias raças, formando vários povos, descendentes que não são de uma única origem. Vamos acompanhar o primeiro cartaz. O que é preconceito de verdade? O preconceito é um pré-julgamento. É criado a partir de crenças e superstições, que muitas vezes sustentam o ódio, o repúdio a determinado grupo.
A discriminação é a maneira como o preconceito acontece. O preconceito trata-se de uma imagem que é atribuída às pessoas ou a alguns grupos. Os indivíduos mais preconceituosos cresceram em um contexto onde o preconceito era manifestado por atitudes discriminatórias. Desse modo, eles carregam consigo determinadas ideologias geradas por uma base irracional. O conceito de estereótipo está relacionado com essas atitudes discriminatórias. O preconceito no Brasil tem sido um tema extremamente discutido, vendo o aumento da violência no país a certos segmentos sociais nas últimas décadas. É um assunto muito polêmico, muitas pessoas não querem nem ouvir, mas devemos mostrar que não é certo. Devemos começar desde muito cedo, começar com as crianças e em toda a vida escolar, pois muitas vezes acontece discriminação dentro da sala de aula e a criança que sofre ficará marcada para sempre. E a educação tem sido comprovadamente o caminho mais acertado para combater esse mal que sempre perturbou a sociedade. Sabe-se que a desigualdade social no Brasil é enorme. Esse problema tem gerado diversos tipos de preconceitos que envolvem a cor, o gênero e a renda. O preconceito nem sempre vem acompanhado de uma agressão. Em sua maioria, é revelado de maneira sutil, com discretos atos que comprovam a sua existência no subconsciente de quem convive com essa diferença. No mesmo cartaz de primeiro, nós vamos acompanhar quais são os tipos de preconceito. Os tipos de preconceito geralmente são contra as mulheres, contra a religião, contra os judeus, os evangélicos, contra os deficientes físicos, se a pessoa é cega, se a pessoa é surda-muda, porque a pessoa não consegue andar, ou porque a pessoa tem alguma síndrome. E aí muitas pessoas se acham superiores a essas pessoas. Contra os nordestinos, que a gente pode ver que tem muito em regiões onde é outra cultura, por causa da aparência ou do peso. Por exemplo, eu sou mais alto, então eu me acho melhor da pessoa que é mais baixa. Ou eu sou mais magro, também me acho melhor da pessoa que é mais gorda. Mas não é assim, a gente tem que saber respeitar as diferenças de cada um, pois cada um tem o seu jeito de ser. Contra a população negra, que a gente pode ver que desde o início eles foram escravizados, eram sempre os negros os escravos. Contra os LGBTs, contra o social, linguístico e cultural. Linguístico contra o jeito que a pessoa fala, pela pessoa ter sotaque ou não. Cultural contra a cultura da pessoa, porque a pessoa é italiana, alemã, polonesa, ou porque é imigrante. Social contra a renda, contra isso aí, né? Então, podemos perceber que a maioria das pessoas da sociedade querem que todos sejam como eles. Eles esquecem que cada um tem sua particularidade. Se esquecem de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes assistimos nos meios de comunicação relatos de preconceito. Temos o exemplo do esporte, do futebol, que acontece com torcedores de times contrários, que muitas vezes o torcedor de um time ofende, faz preconceito com o jogador do time contrário, do time que não é que ele torce. E a gente pode ver muito disso na televisão, nos meios de comunicação. E esse preconceito deixa marca que muitas vezes não são reversíveis, tá? E quais são as consequências geradas em quem sofre? Vamos para o segundo cartaz. Depressão,
baixa autoestima, a pessoa se sente feia, a pessoa acha que o que a outra pessoa falou dela é verdade e ela se sente mal com isso. Muitas pessoas acabam tendo depressão profunda, né? Acham que o que a outra pessoa falou é verdade. Baixa agressividade, a pessoa não consegue se defender, a pessoa não fala, não fica quieta na sua. Desvios comportamentais, muitas pessoas não mostram quem elas são de verdade, por medo do que os outros vão falar, por já ter sofrido com preconceito. Formação debilitada na aprendizagem. Muitas pessoas, principalmente as crianças, elas não se interessam depois em aprender, em prestar atenção, pois elas acham que elas são burras, que o que as outras pessoas acham dela, elas acham que é isso mesmo. Elas se acham burras e não aprendem, têm dificuldade para aprender. E dificuldades em se relacionar. Quem sofre com o preconceito acha que não vai ter amizade com ninguém, porque ela pode achar que todas as pessoas são iguais. Só por alguém ter feito esse preconceito, ter feito um preconceito com ela, tá? O racismo interfere nas dinâmicas psicológicas, nas relações interpessoais, sociais e emocionais, na família e na vida profissional, além das interações com instituições e seus serviços. Os tipos de danos causados pelo racismo em diferentes níveis cria a imagem individual, social e institucional de vulnerabilidade. Devemos respeitar a mistura de diferentes raças, pois no mundo de hoje temos a mistura de vários povos, formando descendentes que não são de uma única origem. Então era isso a aula que eu preparei. Ela pode ser aplicada em sala de aula. Claro que como o estágio é online, a aula foi feita em forma de vídeo, não temos como aplicar atividades. Mas eu preparei 2 atividades que podem ser aplicadas em sala de aula para os alunos, para finalizar o assunto. Eu coloquei no meu plano de aula 2 atividades que poderiam ser realizadas, que são: a primeira, procurar notícias ou depoimentos nos meios de comunicação de pessoas que já sofreram com algum tipo de preconceito e expor para a turma. Então, geralmente procurar na internet o depoimento de alguma pessoa que sofreu com preconceito, como é que essa pessoa se sentiu. Ler aquele depoimento, escrever, fazer um resumo e depois em aula mostrar para a turma, apresentar. Ele pode ser realizado de tema ou pode ser elaborado para ser feito em uma sala de aula, por exemplo, no laboratório de informática, ou pedir para os estudantes que têm telefone celular levar o celular para a escola para pesquisar, tá? A segunda é organizar os alunos em grupo e propor que elaborem frases com exemplos de situações de preconceito e apresentar para a turma em forma de teatro. O que seria isso de apresentar em forma de teatro? O que eu teria pensado? De juntar os alunos em dupla e aí eles poderiam escrever frases preconceituosas mesmo. Por exemplo, eu estou em dupla com um outro colega. Eu vou ver alguma coisa do colega e eu vou escrever: nossa, o seu cabelo é muito encaracolado, eu não gosto disso. Você é muito baixo, por isso eu não gosto de você. E depois no teatro falar para essa pessoa que está em dupla comigo. Falar para ela a frase que eu elaborei, né? E aí depois esse aluno que ouviu essa frase fala para toda a turma como é que ele se sentiu. O que ele sentiu dentro dele quando ele ouviu essa frase. Para fazer os alunos refletirem como é que as pessoas que sofrem de verdade se sentem. Quem sabe assim, tentando se colocar no lugar do outro,
os alunos comecem a entender um pouco. A gente tem que evitar que isso aconteça, que o preconceito aconteça. Porque muitas vezes as pessoas que praticam nem percebem que elas podem estar acabando com a vida de alguém. Que essa pessoa vai ficar numa depressão, vai ficar para baixo e não vai ficar bem. Então, mostrando isso para os alunos desde cedo vai ajudar na sociedade, tá? Então, essas seriam as duas ideias de atividade que eu elaborei, tá? Então, é para eles perceber também as diferenças entre os colegas, porque nem todos os colegas são iguais e muitas vezes por isso tem brigas em sala de aula, tá? Mas fazer eles perceber as diferenças entre os colegas e aceitar que nem todos são iguais, nem todos são como eles gostariam que fossem. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem suas características, como tem seus defeitos, tá? Para eles perceber que essa diferença entre os colegas é o resultado de uma sociedade multicultural, que eles se devem se relacionar com todos, sem preconceito, tá? Então era isso, pessoal. Chegamos ao fim desta pequena aula em forma de vídeo. Eu quero agradecer por terem tirado um tempo do seu dia para assistir. Espero que tenham gostado. Desculpem qualquer erro de eu ter cometido, tá? E que eu tenha agregado um pouco de conhecimento a todos, tá? Então era isso. Muito obrigada.